comportamento, né? Por favor. Tá, assim também. Já ia te mandar mensagem agora. Nós só esperar o pessoal entrar. A Margarete entrou pelo Face, ela conseguiu o que a gente não conseguiu. Aí passou a mensagem aí, Cláudio, já vai começar? Não, Margarete, entra lá pelo Instagram, que a Jô tá lá. Boa noite, Luciano. Daqui a pouco a gente vai começar, tá, meu querido? Só mais 3 minutinhos, pessoal. Acessa aí o Instagram, tá bom? Eu não consegui também pelo Face não, Cláudio, somente pelo Instagram. Vamos por aqui mesmo, depois a gente faz por lá. Pegar mais experiência com relação a isso? Sim, sim. É um passo de Boa cada noite, vez. Thalisa. Vou ter a presença de vocês aí. Espera só mais 2 minutinhos para a gente estar começando. O pessoal está chegando agora, para dar um tempinho para o pessoal aí acessar a live, tá? Já vou preparando as perguntas aí, que a Júlia, a nossa palestrante, já está bem preparada aí. Boa noite. Júlia, vai mediando aí que eu vou entrar aqui rapidinho para acessar o... Boa noite. Você está conseguindo ver o pessoal aí, tá? Não, eu só vejo É só eu você. vendo, né? Somente Sabe o você. que eu vou fazer? Deixa eu entrar aqui pelo Instagram do computador, onde que eu vejo aqui ao vivo. A gente entra pelo Zoom e você vai vendo pelo... Ah, mas tu vai poder entrar pelo Zoom, né? Aí vai ficar muita coisa, Claudinha. Melhor a gente Não, ir por tranquilo. aqui. Bom dia, boa noite, Thaís. Boa noite, Andréia. Só vou aguardar o pessoal aí para... E aí entrando aí, tá, Júlia? Pra gente começar, tá? Ah, ok. Falta um minutinho. E graças a Deus está correndo bem até agora, né? Conseguimos acessar. Sim. Só não fez quem não foi, né? Mas tudo bem devagarzinho, não tem problema. O pessoal está chegando aí. WhatsApp. Como eu estou com o WhatsApp web aqui, boa noite, Fátima Rabelo. Já vamos iniciar, tá bom? Não, eu estou programando. Eu estou aqui na casa de um amigo, mas estou indo para casa para assistir. Vai ser no Instagram do teu, na tua coisa, né? Lá na tua terapia. Coloca o link aqui do teu canal do YouTube. Mas vai ser no YouTube ou no Instagram? Peraí, pessoal. Boa noite, Thaís. Já falei contigo já, né? Fátima. Beth, vai ser pelo Instagram, tá? Acessa meu Instagram. Já vamos começar. Um beijão aí. Rapaz, esse negócio de tecnologia aqui, até eu pegar a prática desse negócio, hein? Vai ser, ó. Vamos começar, Júlia? Espera mais um pouco. Já são 7 horas. Não, vamos começar. 7 horas, as pessoas já entraram. Vamos começar. Depois fica arquivado no IGTV. Ok, então vamos lá. Para quem não me conhece, já vai me conhecer agora. Sou o Adriano Fonte. Sou responsável pela Psicopearte. É um projeto que eu criei graças ao meu filho, que eu fui para essa área por conta dele, que o Bernardo está dentro do espectro do autismo. E eu nunca me imaginei nessa área. Eu até estava conversando com a Júlia, né, anteriormente, que o meu sonho foi ser arqueólogo, né, estilo de Indiana Jones. Só que, basicamente, eu fui direcionado para essa área porque eu fui estudar para entender como eu poderia ajudar o meu filho a desenvolver cognitivamente, até a parte também dele de vida diária. Então, não só a terapia, mas o pai e a família estão envolvidos nisso. Então, tem a visão com relação a isso. Então, eu acabei estudando psicopedagogia, depois eu fui fazer outros cursos. Eu tenho formação em música, sou historiador, sou arqueólogo também. Acabei de me formar agora em neuropsicopedagogia. E a Júlia, que vai estar aí palestrando juntamente comigo, foi minha professora na pós-graduação. E, assim, uma excelente profissional, como eu falei na prévia. E o motivo de eu estar
mediando essa live é por conta de algumas mães que participam do meu grupo, o grupo de pais e responsáveis da Psicopearte, com relação de como lidar com o filho quando ele sai dessa infância dele e entra na transição para chegar na fase adulta. Então tinha muitos questionamentos. Eu ficava assim, gente, como é que eu vou orientar elas? Que eu estudei para uma área, trabalhar o que? A parte que está afetando cognitivamente. Eu não posso estar lidando com a área comportamental. Então, tem que ser um especialista na área. E eis aí a Júlia, para nos salvar. Então, eu posso estar falando o que compete a mim. É a parte que eu vou trabalhar com relação ao desenvolvimento cognitivo, né? Estimular essa criança da melhor forma possível, a parte cognitiva dela, as dificuldades de aprendizagem. Então, eu cheguei a conversar com essas mães, olha só, eu vou procurar uma pessoa capacitada para estar fazendo essa live. Na realidade, ia ser no dia eu encontro com os pais. Não pôde por conta da pandemia, então vai ser a live. Então, puberdade e sexualidade na deficiência é um tema que causa um pouco aquele tabu e, ao mesmo tempo, que as pessoas têm vergonha de falar sobre isso. E, ao mesmo tempo, é um tema muito importante de ser abordado. Por quê? Porque é algo... Imagina você ter um filho dito neurotípico, como vai lidar com ele quando chega na adolescência? Agora, vamos parar para analisar um filho com deficiência. Então, é uma responsabilidade muito maior de como você saber daí. Muitas das vezes, vai ter a questão aí de pai não aceitar a deficiência do filho, mãe está criando o filho sozinho porque o pai larga essa mãe com o filho. Então, são coisas que ela tem que ultrapassar, essas barreiras, para poder estar lidando com essa situação. E é muito difícil. Você que não tem experiência, você sendo mulher não tendo experiência, como é que você vai auxiliar o seu filho, ainda mais o seu filho com deficiência, né? Então, muitas vezes, para analisar o que é puberdade, o que é sexualidade. Aí, às vezes, para analisar, a sexualidade é só sexo? Não, isso a Júlia vai abordar. Então, cria aquela coisa, vou falar sobre sexualidade, vou falar sobre sexo com o meu filho? Não. Então, sexualidade está muito além do prazer sexual. Né, Júlia? Vamos lá, gente, tudo bem? Tá bom o som, Cláudio? Tá me escutando? Estou escutando, Júlia. Tá bom. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você. Eu, como professora, né, naquele papel, naquela função, eu tenho muito orgulho de ter ministrado a aula e você ter se autoproduzido, porque a gente não dá conhecimento para o outro, né? Nós não damos conhecimento ao outro, nós crescemos juntos, nós crescemos, né, e circulamos o conhecimento democraticamente. Vamos lá, gente. Ter um filho atípico não é fácil, e típico também na adolescência. Tá. Quando é que começa a sexualidade infantil, né, Cláudio? A sexualidade do ser humano. Autores, né? Não é somente a Júlia que fala isso, mas autores lidos e estudados acreditam que começa lá no ventre da mamãe, porque ali está sendo desenvolvido o sistema nervoso central. Então, também o bebê tem sensações, tem épocas que começam a desenvolver a audição, e quando ele nasce, ele já é um ser com sexualidade. Olha que interessante. O que é sexualidade? São as sensações, as emoções, os afetos, o prazer, os relacionamentos e o corpo. Então, eu parto da premissa que o ser humano é um ser biopsicossocial. O sexo é só mais um componente atrelado à sexualidade. A sexualidade é um construto muito amplo, tá, Cláudio? E a questão da adolescência, tem autores que defendem que a adolescência começa quando há a menarca, a primeira menstruação da menina, e quando há a questão da ejaculação, né, ereção e com ejaculação do menino. Então, a gente vai nessa linha. Porém, assim, eu estou aqui para falar mais da parte psicossocial, desculpa.
E assim, claro, tentando passar de forma mais assim, claro possível, porque eu sei que eu não estou lidando somente com o pessoal da área da saúde mental, tem pais aqui, tem educadores, então eu vou tentar ser a mais acessível possível. Cláudia, sinto muito orgulho de você, tá bom, meu querido? E vamos Obrigado. nessa. Então, vamos lá. Então, com relação a essa questão da sexualidade, a puberdade, então, como a Júlia falou, né, essa fase de transição, ela começa variando ali. A menina começa a partir dos 8 anos de idade, vai até os 13. E o menino, ele começa a partir dos 9 anos aos 14 anos, a entrar na puberdade. Sim, Adolescência é puberdade? Não. A puberdade é uma fase da adolescência. sim, Como ela falou, dentro da literatura, perdão, a adolescência ela vai começar a partir dos 10 anos e vai se findar aos 20 anos de idade. Mas você para analisar hoje, tem adolescente de 24 anos, 25 até 30 anos, né? são Isso os vai depender muito da sim, maturação do cérebro, né? Que a última parte a maturar, a se desenvolver e se formar é a parte frontal, do lobo frontal do cérebro, né? É a parte que é responsável, né? Essa questão lógica de raciocínio, né? Realmente da maturação do ser humano. Então, hoje em dia, você percebe que o adolescente vai até os 30 anos, né? Boa noite, o pessoal está entrando agora, agradeço a presença de vocês. E assim, é um tema importante, como falei, e deixa eu só passar aqui a minha colinha aqui. Aí vai ter essas mudanças que vai acontecer. Então, tanto a menina quanto o menino vai ter o crescimento, vão crescer, vai ter mudanças físicas, né? Vai crescer os pelos pubianos, das axilas, os odores maravilhosos da adolescência. sim. Imagina, né? A mudança na voz, como ela falou também, a primeira menarca, a primeira menstruação. Aí vamos parar para analisar e já vou introduzir uma pergunta. Vamos lá. A puberdade na deficiência é diferente da puberdade da criança neurotípica? Cláudio, Não é tudo igual? a princípio, se ela não tiver nenhum tipo de transtorno, né, endócrino ou algum transtorno por trás dessas questões, uma questão mais biológica, né, eu creio que vai ocorrer normalmente, entendeu? Claro, cada um dentro do seu nível de compreensão, ok? A adolescência vai ocorrer. Ele não vai ficar criança para o resto da vida. Nem vai pular para a fase adulta sem passar pela adolescência. Faz Com parte do certeza. desenvolvimento humano. Porque gera aquela dúvida, né? Será que vai ocorrer o mesmo desenvolvimento? Ah, porque é deficiente, é diferente. Gente, ele tem uma deficiência, dependendo da deficiência dele, se for uma deficiência neurológica, a parte física ela vai se evoluir da mesma forma que a pessoa dita neurotípica, normal, vai desenvolver. A única coisa que vai acontecer aqui é o seu atraso cognitivo, mas o seu desenvolvimento físico, biológico, é o mesmo, tá? Então, como a gente separou essa nossa live? Alguns responsáveis mandaram para mim, via Facebook, via WhatsApp, algumas perguntas. Então, eu selecionei as principais e algumas eu anexei elas em uma só. Então, tem aqui umas 500 perguntas para te fazer, Júlia. Então, quando o pessoal soube que teria uma especialista palestrando, e uma especialista em terapia comportamental cognitiva, então o pessoal começou a falar, tio Paulinho, boa noite aí, ó. Família entrando aí também, Júlia, participando da nossa live. Olá! Então, vou começar a fazer as perguntas. Não fiquem horrorizados com as perguntas, que tem algumas aqui que é até interessante estar se perguntando. A gente não quer que ferir, como a Júlia até chegou a comentar, a crença de cada um, a cultura de cada um, e até nesse contexto cultural, a visão da sexualidade, até mesmo da puberdade, vai variar. Sim. Principalmente com relação à sua crença religiosa. Então, dentro dessas perguntas aqui, a gente vai estar abordando aquilo que incomoda o responsável e não sabe lidar com a situação. Sim. Tá, Júlia? Então, eu vou fazer aqui a primeira pergunta e espero que as pessoas não se sintam ofendidas. São perguntas que eu transcrevi da forma como a pessoa fez, o responsável fez. A maioria das perguntas aqui são pais
de criança com autismo ou síndrome de Down, tá? Então, assim, eu vou generalizar, não vou dizer, a mãe do filho que tem autismo, não. Eu vou fazer a pergunta no contexto geral, para ver se a gente consegue abranger, basicamente, talvez a gente não consiga, mas todos os pais que têm um filho com deficiência, ok? Ok. Posso começar aqui no primeiro embaixo contigo, Júlia? Pode, meu querido, fique à vontade. Vamos lá, primeira pergunta, vai lá, vamos lá. Valendo 3.000. Brincadeira, gente, é só para dar uma descontraída. Meu filho fica excitado quando me abraça. O que devo fazer? Tá, esse filho tem quantos anos? Tem aí a idade? A idade não tem, mas como a mãe, uma das mães fez a pergunta, como eu falei contigo, eu selecionei essas perguntas, atualmente ele está com 15 anos, tá? De uma das mães que me passou a pergunta que eu conheço. Tá, vamos lá então, gente. Vamos conversar um pouquinho. Essa excitação, ela, para que ela seja uma excitação sexual, né, de cunho sexual, essa pessoa tem que estar desejando sexualmente aquele objeto, né? A excitação, existe a excitação também na parte da criança. A criança, quando fica excitada, quando você vai limpar a criança, ela não tem o desejo sexual no pai ou na mãe, de possuí-lo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Se aquela criança está excitada, qual é o contexto dessa excitação? Qual é o ambiente dessa excitação? Compreende, Cláudio? Então, Isso. Eu não posso ser uma pessoa impulsiva ao falar, porque eu tenho que avaliar várias variáveis que levaram a essa excitação. E, claro, como é que essa mãe conduz? A primeira parte de qualquer tipo de trabalho em saúde mental, a gente tem que trabalhar uma coisa chamada psicoeducação. Essa criança, ela foi educada a conhecer o seu próprio corpo. Ela sabe onde que está esse pênis, onde está o saco escrotal, onde está o nariz, o olho, a boca. Até brinquei com o Cláudio que vai botar a musiquinha da Xuxa, falando sobre a cabeça, ombro, joelho e pé. Vamos lá, mão na cabeça, mão na cintura. Olha o tabu, Isso, né? olha o tabu aí. Ninguém fala bota a mão no pênis ou bota a mão na vagina. E para completar, Cláudio, eu não sei porquê, mas eles adoram botar apelidinho nas partes sexuais. É periquita, é pipi, na vez de falar pênis e vagina. Eu passei por essa experiência com minha filha, né, da pipi, né? Depois eu expliquei, né? O que é pipi, né? Tá coçando, minha pipi tá coçando. Ah, minha periquita, tá, né? É vagina. Sim. E essa educação sexual, ela ajuda a prevenir a agressão contra a genitália da criança, contra o corpo da criança, porque aí ele começa a compreender, dentro dos níveis de compreensão, que não pode ser acariciado pelo outro. Você compreende, Cláudio? A gente tem que psicoeducar mais essa criança, porque as pessoas acham que é pecado falar de pênis e vagina. E é onde que a gente educa essas crianças? Primeiramente na família. Escola, igreja. Eu não sei que tabu tem essas instituições, gente, porque agora a gente está caindo, porque estamos no século XXI. E a gente preparar esse outro para lidar. Se essa criança abraça essa mãe e fica excitado, a gente tem que compreender em qual ambiente essa criança está. Ela está vendo um filme pornô? Como é que é? O que ela estava vendo antes? Porque ela poderia estar excitada antes e abraçou aquela mãe. Então, nós temos que tomar muito cuidado nesse sentido. E tem uma coisa importante, Júlia, com relação a isso, que muitas das vezes, principalmente a questão do contexto cultural. Boa noite, pessoal que entrou agora, Sheila, Débora. Muitas das vezes essa mãe não tem o conhecimento, ali não tem a condição financeira de até mesmo pagar um terapeuta, um especialista para estar orientando. Sim. Às vezes, para analisar, a gente, graças a Deus, teve a condição de estar estudando, ter uma maturidade para estar falando sobre esse assunto. Mas tem pessoas que não têm maturidade cognitiva, cultural, para estar abordando essa questão de forma clara e sem aquele medo tabu, do tal do pecado. Sim. Tá, então, como é que está lidar isso, às vezes, com a pessoa que não tem esse conhecimento? Fica difícil. Então, quando tem a reação
de o filho estar fazendo isso, às vezes vai reprimir, vai bater, vai achar que a criança é tarada. Até mesmo a criança, ela não tem, que você acabou de falar, ela conhece o corpo dela. Como é que eu vou estar lidando com o que está mudando no meu corpo? Sim. Eu estou deixando de ser criança. Eu sou deficiente, eu tenho um certo grau de maturidade. E como é que eu vou estar lidando com essa transformação do meu corpo se meu cérebro não está acompanhando a mudança do meu corpo? Sim. Boa noite, Vanderlei. Graças a Deus, hein? Você aí presente. Então, assim, fica muito complicado quando você pega um pai que não tem essa experiência de estar orientando o filho. Tanto ele típico, neurotípico, quanto o atípico, principalmente. Sim, sim. Então, fica muito complicado a gente estar lidando com essa situação. Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de trabalho, porque a gente consegue alcançar muitas das pessoas que não têm condições de pagar um terapeuta. Né? Sim. A conscientização é algo muito importante com relação a isso. E quebrar realmente esse tabu dentro da igreja, dentro das instituições, parar de dizer que o professor vai estar ensinando sexo ao aluno, que sexualidade não é só sexo, como você falou, é a questão do prazer, o prazer de estar fazendo algo. Não Sim. somente o sexo em si, né? É. Vamos para a segunda pergunta? Claro, vamos lá. vamos lá. Eu aqui, vou pegar a mais cabeluda de todas, hein? Vamos lá. Vamos lá. Não sei lidar quando meu filho tira a roupa e começa a mexer no bingolinho. Ai, peraí, fala o Então, nome as do perguntas que eu estou bingolinho. fazendo aqui Eu é não tudo conheço. direcionada a crianças com deficiência, tá? Oi? Eu não conheço o bigulinho, não. Eu conheço um pênis. Pênis, Tá. perdão, tá? Tá bom. Perdão, tá bom. Oh. Ah, gente. Tá, essa criança, primeiramente, a gente tem que criar, né, a questão, se for comportamental, que ela... Só um detalhe, nesse caso aqui, essa criança, ela é um autista severo. Eu não delimitar, mas no caso, entrou nesse contexto, a situação está Melhor um pouco mais... ainda, melhor ainda. O que acontece? Se ele já não tem um grau de cognição, né? Já tem alguns comprometimentos da cognição. Nós teremos que criar a questão do público e privado para ele, porque o tocar não quer dizer que ele é tarado ou que ele está saindo dos limites da compreensão. O tocar o corpo, a gente se conhece, como agora. Eu estou tocando a minha bochecha, ninguém se horroriza. Mas se eu botar a mão na minha vagina, que as pessoas olham e imaginam que eu tenho, que eu posso ser transexual e ter um pênis, ninguém sabe. E mudei para a vagina. Para você ver, Cláudio, como tem preconceitos por trás dessa questão. Então, assim, ele está colocando a mão no pênis porque ele está se conhecendo. Não quer dizer que ele é tarado, hipersexualizado. Tá. Agora, a gente vai ter que construir os momentos que ele pode colocar a mão nesse pênis. E também temos que atentar para a questão de por que essa criança está botando tanta mão nesse pênis. Porque existe uma coisa chamada opressão sexual, que é o tal do abuso que chamam, né, que estão tentando mudar o nome. Porque existe abuso sexual com pessoas com deficiência. Então a gente tem que se atentar. Por que essa criança está botando tanta mão no pênis, no bumbum, né? No ânus? Também, por que ele está coçando tanto ou segurando o pênis? Será que ele está com São pessoas altamente vulneráveis, né? Sim. Que muitas vezes não consegue se defender, né? Sim, então a gente também tem que avaliar se está botando porque está com alguma ardência, ou está botando a mão no bumbum, no ânus, porque está com algum verme. Então a gente tem que avaliar. Isso é só um sinal. E é sempre bom estar junto com o terapeuta da saúde mental, psicólogo, para estar orientando e avaliando essa criança. Ok, Cláudio? Foi explicado? Tá tudo ok para você aí? Tá tranquilo, tá tranquilo. Bom, se solta mais, tá? Tá muito tímida. Eu sou uma pessoa muito tímida. Boa noite, pessoal que entrou agora. Vamos para a nossa terceira pergunta. Vamos lá. Tem uma aqui, ó. Quem falou agora foi meu filho abençoado, meu sócio Bernardo aqui, né? Eu falei que ele é autista. E tá só me orientando aqui na live. Daqui a pouco vai me servir aqui um copo de água. Sim. Já falaram para reprimir. É certo. Acho que aqui no contexto desse responsável por essa pergunta aqui, é tipo reprimir. Você está fazendo algum ato que vai agredir o outro, né? Ou tocar na genitália, alguma coisa obscena, né?
visto culturalmente errado pela outra pessoa, então ela foi orientada de reprimir essa criança com deficiência. Então ela está na dúvida, é correto eu reprimir meu filho? Eu acho que orientar é a palavra correta. O que é orientar? É você mostrar para o outro o que é certo ou o que é errado. Tocar no genital, como eu disse, do próprio sujeito não é errado. E também, Cláudio, se a gente está falando de puberdade e adolescência, nós como educadores, e me incluo nessa também, nós temos que supervisionar os relacionamentos. Por quê? Não é jogar a criança ou adolescente para o mundo e que ele que se vire. Típico ou ou atípico. Então, a gente tem que estar supervisionando, até para não ter uma gravidez indesejada, uma DST, entendeu, Cláudio? Então, nós como pais, nós temos essa responsabilidade em educar e supervisionar nossa cria, ou o Com responsável, certeza. né? Então, é isso. A orientação é sempre bom. Repressão me dá uma sensação muito complexa, sabe? E nesse caso, Júlia, quando o pai ele não tem como estar orientando esse filho, porque não tem ou é experiência, ou é tabu, é medo, como a gente vai orientar nós como especialista, eu na minha área, eu como neuropsicopedagogo, eu vou estar orientando esse responsável como, procure um especialista na área, mas aí eu não tenho condições de pagar, e aí? É que a grande maioria acontece, né? Então você vai fazer uma coisa muito bela e linda, estudar. Hoje nós temos vários canais que você pode estar acessando, como agora, a gente não está discutindo sobre isso. E o que eu falei para você, não é repressão, é educar. E como é que você também lida com o seu corpo, né? Em relação, porque assim, é muito fácil eu reprimir o outro. E como é que eu lido com a minha sexualidade? Né? Para eu explicar para o meu filho ou para quem eu estou cuidando, eu sou responsável, eu tenho que também saber como é que eu me sinto com a minha sexualidade, como é que eu lido com o meu corpo. Então, assim, eu vejo pessoas que reprimem porque foram reprimidos na adolescência. Então, eles reproduzem uma história. E não é bem por aí que a gente quer, porque a gente está no século XXI e quanta orientação, quanta disponibilidade de material nós temos por aí no Google, né? No Dr. Google. Então, mas também tem que tomar muito cuidado, porque tem Isso aí coisa que agora, a gente no vai Google... pesquisar na internet, a gente tem que ver os canais sérios que vai abordar sobre essas questões, Sim. que é muito perigoso. Sim. Você pesquisar e... O que eu acho interessante, Ju, até com relação a isso, porque a gente passou pela fase. Então, você acabou de dizer, às vezes o responsável que tem um filho com deficiência, ele foi reprimido. Porque a gente foi criança. Sim. Chegamos na fase da adolescência, puberdade, somos adultos hoje. Então, passamos pela mesma transição, pelos mesmos medos, pelas mesmas revoltas, que eu vou conquistar o mundo. Tá Pela entendendo? mesma curiosidade. Eu sou infalível, eu sou melhor. Tá entendendo? Em contrapartida, também tem outras questões também. Quando você chega na puberdade, você entra o quê? Naquela ociosidade, entra em crise. Até ontem eu era criança, hoje estou sendo preparado para ser adulto. Caramba, como é que eu vou lidar com isso? Sim. A curiosidade do outro, né? Aquele outro já passa a ser curioso, porque você, que era menina, antes não se interessava, né? Passa por aquele período, como Freud chama de latência. E, de repente, aquele outro Isso começa aí. a ser interessante, bonito. Então, já estou começando a me empolgar, né? Aquele menino que achava um nojo, de repente aquela moça começa a ter um corpo mais redondinho, seios mais redondos, o bumbum mais empinado. E as crenças sobre o outro também mudam. Porque Isso aí. o nojo desativa aí a sensação do buscar, do conquistar, né? Então, eu acho interessante que a sexualidade está ligada também à aceitação. Porque para eu Que é chegar uma coisa até você... interessante, Julia, eu nem comentar sobre isso, com relação a essa parte da sexualidade. Na pré-história, como é que o macho, assim generalizando, Sim. atraía a fêmea? Através da inalação do cheiro. Então, quando tiver puberdade, você tem as questões culturais para atrair o outro, né? Sim. Não somente o cheiro, mas a mudança, o cabelo, então, para atrair o outro. Então, tudo isso, você não deixar de ser criança e começar a entrar nessa fase, você está aqui, entrando no mundo de exploração.
mundo Sim. novo que você vai estar conhecendo. E tem que ter realmente uma orientação para você no futuro, você como falou, não ser um pai ou uma mãe adolescente. E mesmo tendo bastante orientação, muitas vezes acaba cometendo erro, né? A minha grande questão, Cláudio, não é nem se o pai, a mãe é adolescente, porque às vezes tem culturas que é, tem criança, pai e mãe, né? Lá com 9 anos eu conheço crianças que engravidaram e o corpo não estava preparado para isso. A minha grande questão é a aceitação perante essa relação da criança ou do adolescente com deficiência. Isso. Porque assim, o transtorno está ali, o modo, a condição está ali. Mas ele também tem desejo, ele também tem atração sexual, ele também tem vontade de se masturbar desde a infância. A masturbação na infância é um ato exploratório. Já na fase adulta, é um ato de busca de prazer, Cláudio, que fique claro aqui. Então, quando uma criança está se masturbando, ela não está erotizando na busca de pensar, ai, que pessoa linda, maravilhosa, eu vou pensar nisso. Não, ela está se conhecendo. Já na fase adulta, entra esses pensamentos, essas imagens em ação, né, na cognição, que aí você já imagina um peito, você já imagina um homem bonito. E também isso não é pecado, tá? Deixar claro aqui. Com certeza. Vamos prosseguir aqui as nossas perguntas? Vamos lá, querido. Vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal, não fique acanhado, tá? Porque aqui é um papo tranquilo. Se tiver vergonha, perca a vergonha. Se tem essa dúvida aí no coração, gente, libera essa dúvida aí pra gente, que muitas das vezes a sua dúvida é a dúvida do outro, tá? Sim. Vamos lá. Meu filho começou a ficar agitado, agressivo, quando chegou na adolescência. Como lidar com isso? Aí, pegando um gancho de outra pergunta, que tem a ver com essa, devo medicá-lo? Isso é uma medicação para acalmar essa agitação, essa agressão dele. Ou a terapia comportamental, ela auxilia com relação a isso? Júlia, você como especialista? Olha, Cláudio, eu não vou ser. Eu gosto de pecar pelo excesso do que por falta de zelo. Eu trabalho com equipe multidisciplinar. Eu sempre prefiro trabalhar. O que que é isso? A pessoa passar pelo médico para ver a necessidade de medicação ou não. Não sou eu, Júlia, que vai falar se a pessoa tem ou não necessidade de medicação. Pode cortar um pouquinho, rapidinho? Essa pergunta eu fiz até mesmo para a questão de estar orientando as pessoas, que muitas das vezes acham, por ter um filho com deficiência, eu tenho que medicar ele para ele ficar calmo, não atrapalhar. Meu filho tem autismo. Atualmente ele não toma medicação nenhuma. Deve ter o quê? Uns 7 anos que o Bernardo não toma medicação. Mas se Então, ele assim, está entrando na necessitar. fase agora, gente, que tem a ver com a nossa live. Então, assim, eu estou conseguindo controlar esse desenvolvimento dele. Quando ele tiver o interesse de tocar no pênis, eu vou orientar ele com relação à masturbação. Sim. Sem tabu nenhum. Perdão por ter te cortado, continue. Então, a minha questão, Cláudio, a gente tem que perder o medo do médico neurologista, do psiquiatra, que não é médico de maluco. Ele é médico de gente. Eu nunca vi um poste e se consultar com psiquiatra nem com neurologista. Eu estou sendo bem sincera. E a necessidade da avaliação desse médico para ver a necessidade do medicamento. A avaliação psicológica, ela não inclui somente as emoções, não. A gente trabalha com a cognição do sujeito e com o comportamento. Oi, Bernardo, tudo bem? E outra questão que é importante, Cláudio, não infantilizar a criança ou o adolescente com transtorno. Porque às vezes a pessoa chega assim, oi, tudo bem, Bernardo? E isso, a pessoa até se assusta. Porque eu já estou adolescente, que história é essa? Ele tem as limitações. Aquela questão, não é porque eu tenho deficiência que eu não tenho o meu cognitivo ali, que eu consigo entender as coisas em volta, né? Sim. Porque entende muito bem. Pois é. Eu estava vendo outro dia uma cadeirante reclamando que gritam para falar com ela, mas ela não é surda. Ela é cadeirante. E a cadeirante... a questão também de cadeirante. Cadeirante também tem desejo sexual. Então, assim, o autismo, o DI, a deficiência intelectual, a sexualidade está presente ali.
Agora, não necessário. Aí tem que ter orientação, Cláudio, para síndrome de Down, ou qualquer pessoa. Temos que orientar os seres humanos em relação à nossa sexualidade, sobre sexo, sexo seguro, entendeu? E sem tabu. Com certeza. Vamos prosseguir com as perguntas? Vamos, querido. Essa aqui é mais interessante, que essa aqui aconteceu com uma ex-aluna minha, Sim. que a mãe veio conversar comigo, né? Só que eu não pude orientar, encaminhei ela ao especialista. Uhum. E ela mandou essa pergunta aqui. Minha filha mandou nudes e eu não sei como orientar. Sim. E aí, Júlia? Você como terapeuta, como é que você orientaria essa mãe? Pois é, eu não só oriento essa mãe, mas também oriento a pessoa que mandou nudes. Porque você tem que entender que existe uma coisa chamada responsabilidade. Esse nudes, ele pode sair do domínio daquela pessoa. Qualquer coisa que você posta na internet faz parte da internet. Cyberbullying, né? Tá aí, né? E pode ser o quê? Divulgado. Você quer isso para você? Então você tem que ter responsabilidade sobre os seus atos. Pode ter consequências. Entendeu? O áudio tá ruim? Peraí. Voltou, Cláudio? Teu áudio. Voltou? Tá escutando? Peraí. Tá escutando? Pessoal, espera só um momentinho só, porque eu não estou conseguindo escutar a Júlia. Fala de novo aí, Júlia. O pessoal está entrando agora. Boa noite. Agradeço a presença de vocês. Se tiver alguma pergunta para estar fazendo aí. Tá me escutando, Cláudio? O áudio já está normal? Ok, pode continuar, Júlia. O pessoal está te escutando. Então, assim, a orientação é o seguinte. Trabalhar a questão... Eu só eu mesmo não estou conseguindo te escutar, mas a gente vai indo aí. Tá. A questão é a seguinte, Cláudia, a gente tem que estar orientando em relação a essa pessoa, em relação a esse ser humano do século XXI. A responsabilidade de tirar fotos, enviar nudes e sempre o relacionamento de pessoas atípicas também é com supervisão. Tá bom? Pode falar, porque... Mesmo ela sendo típica, tem que ter supervisão. Então, a típica mais ainda, né, Cláudio? Com certeza. Agora, pessoal, perdão, atrapalhando aqui, eu consegui agora voltar a escutar a Júlia, tá? Obrigado pela cooperação de vocês e estar ajudando aí. Vamos para a próxima pergunta aí. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é interessante, hein, Júlia? Quero saber como é que você vai sair como terapeuta comportamental. Sim. Meu filho é deficiente e pode ser gay. Isso pode acontecer com o deficiente? Sou cristã. E aí, Júlia? Ela é cristã, mas não falou que o filho era cristão, né, Cláudio? Não. Então ela está partindo da premissa das crenças dela e não das crenças dele. Já começa por aí. As pessoas têm livre-arbítrio. Compreende, Cláudio? Mas no caso de questionar, meu filho tem deficiência, não responde por ele, e como é que ele vai escolher a crença que ele vai seguir? Ela não tem o direito de escolher para ele a identidade sexual, o gênero, a questão de como ele se vê no mundo. Ele tem, sim, a condição, né? É DI que ele é, né, Cláudio? É isso? Oi? Ele é DI ou é TEA? Tem TEA ou tem DI? TEA. É TEA. Você concorda? Eu tenho como escolher a sua opção sexual, a sua orientação sexual? Não, porque aí basicamente a pessoa já nasce já com... Cada um tem seu subjetivo. Essa criança também também tem o seu subjetivo. Então ele tem essa escolha. Agora, ele está inserido na questão de valores cristãos. Mas se ele não se enquadra, nós temos que revisitar as nossas crenças em relação àquele sujeito. Ok? Então, assim, deixando claro, Cláudio, que aí eu vou me expor aqui um pouquinho, eu sou crente. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu amo a homossexualidade. Não, eu amo o homossexual. Eu não amo o comportamento que ele emite.
Mas eu não posso deixar de falar assim, eu não quero você do meu lado, porque você é assim, não é assado. Eu acho que o trabalho tem que ser feito com essa mãe para aceitação desse filho. Porque acho que a crença de cada um é só a crença, só a questão cultural é pessoal a você. Você não Sim, pode impor aquilo que você acha como correto, né? sim. Então, nem sempre aquilo Então, que é correto para mim é correto para você e vice-versa. Acho que o respeito é importante. É coisa que a gente não vê hoje em dia, a questão do respeito, principalmente com o deficiente. A falta de sim, empatia. Tem uma questão que eu cheguei a falar com você. Eu tenho um irmão especial e quando a gente sente na pele, a gente vê como é que é a realidade. Então, a partir do momento que veio o Bernardo na minha vida, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu me tornei um sim. ser humano melhor. Porque eu senti na pele aquilo que o outro sente. Então, muitas das vezes a gente fala com propriedade sobre determinado assunto, porque a gente vivencia esse assunto. Tá É, entendendo? não, eu já escutei que falaram para mim assim, é muito bonito na teoria, na prática eu quero ver. Eu posso dizer com propriedade, já trabalho há 16 anos no campo da educação, tal como na psicologia. Então, eu não estou falando somente de um livro escrito. Eu vivencio isso em clínica, eu vivencio isso numa instituição educacional. Então, nós temos que orientar o outro, entendeu? Eu também estou inserida dentro de uma instituição religiosa. Mas eu não tenho como pegar esse outro que teve essa escolha Fechar, né? e falar assim: você não existe, você não vai comungar comigo. Compreende, E Cláudio? uma coisa interessante, eu estou te cortando, a gente abordar esse tema é você estar trabalhando a questão da inclusão também. Claro, Inserir sim, o diferente, dito diferente, nessa realidade e respeitando a característica de cada um. sim. Isso é importante falar. Boa noite, pessoal que está entrando agora. Tia Margarete, tudo bom? Então, isso é muito importante, respeitar o outro. E Sim, falar realmente sobre esse assunto, que isso é inclusão. é inclusão, sim. Conscientizar o outro a respeitar a diferença. Não só com relação à sexualidade, né? Sim, Mas no contexto em si geral. sim. E essa homossexual, essa questão afetiva, né, tem que ser bem avaliada também. Porque se essa pessoa também está atrelada à questão de transtorno, não estou falando que a homossexualidade é transtorno, não, tá, gente? Não estou falando isso. E nem que a Caso a pessoa com homoafetividade. deficiência, né? Tendo. Nós temos que orientar essa pessoa o que quer ser, porque pode se autodeclarar e não ser. Porque É, já passei, aconteceu isso dentro de consultório comigo, a pessoa falar que é uma coisa, aí você esclarece o que é esse conceito e a pessoa fala, não, mas eu não sou isso, é porque eu escutei. Então, às vezes, escuta o galo cantar, se autodenomina e nem sabe o é a que questão de é. você orientar e conscientizar, que muitas das vezes você não sabe o significado do conceito, né? Sim, o Isso é significado do importante. significante. Isso aí. Vamos para a próxima? Sim, vamos lá, Claudinho. Essa aqui é super interessante, né? Meu filho quer namorar. E eu acho que ele está preparado para namorar. Estou certa? Entendi a pergunta. Se ela está tão correta que o filho está preparado, por que ela fez essa pergunta? Então, tia Júlia, vamos orientar essa mãe. Ele Cláudio, tem 19 anos. tem quanto? 19. Eu sempre oriento a qualquer tipo de responsável. Você pode ter o filho, não é porque ele fez 18 anos que você vai deixar de ter a responsabilidade sobre aquela vida, né? Então você tem que estar ali Com certeza. orientando, até para que ele dê passos melhores e mais seguros. Então a gente está ali orientando aquele sujeito, vai namorar, ok. E também saber o que é o namorar para ele, né? Às vezes é só andar de mão dadas no shopping. Não tá com o aspecto sexual ali. As mães têm muito medo. E se tiver o aspecto sexual, orientar esse filho a usar uma camisinha. Como se coloca uma camisinha? Como ele Você, põe na como terapeuta pele? comportamental, você, no caso, o pai, ele não tendo esse tabu, não querendo orientar o filho, você faz esse tipo de orientação Com certeza. no seu consultório? Com certeza, ainda mais sendo uma pessoa da área da saúde mental. A saúde, eu tenho que, por obrigação, psicoeducar esse sujeito. Então a gente utiliza de meio como uma banana, pega uma camisinha, mostra aquele sujeito como é que coloca. E com o momento, ele tem que ter noção de que tem que colocar a camisinha, porque senão ele vai botar a camisinha o tempo todo. Deu, tá namorando, deu um abraço na namorada, teve uma ereção, ele vai achar que tem que tirar o pênis para fora e botar uma camisinha. E não é assim, é que momento
que ele tem que colocar a camisinha, porque é um processo dele ter esse start. Ah, é agora. Que o grande problema hoje são as doenças sexuais Com aí certeza. aumentando. E também a questão da AIDS. As pessoas acham que a AIDS já foi embora. A AIDS ainda tá aqui, gente. Claro, temos os coquetéis, mas nós temos que nos precaver. Então, estamos ali, né, Cláudia, naquela luta constante da saúde mental, do campo da saúde em geral, Com certeza. para educar o sujeito. Pode Vamos continuar, para a Cláudia. próxima? Vamos Sim. lá. Devo colocar o meu filho no esporte para inibir a vontade de sexo? Não, eu acho que a pessoa tem que botar o filho no esporte para desenvolver os grandes músculos, melhorar a circulação, a concentração, a memória. Agora, particularmente, se for um terapeuta freudiano, vai falar que vai sublimar, né, os impulsos sexuais no esporte. Eu acho que você pode utilizar, sim, do esporte para aliviar a agressividade, mas não por causa de sexo ou por conta da Pessoal, me sexualidade. perdoa aí, mas é engraçado que tem as perguntas aqui. Teve horas que eu cortei aqui, porque assim, não vou perguntar isso, que também gera até certo tabu em mim de vergonha, né? Mas vamos lá. Sim, pode É, perguntar. é verdade que os deficientes são tarados? Ai, gente, então só o deficiente que é tarado, né? Os tarados têm que É. ter sempre uma deficiência. Não, gente, a gente tem que ter uma questão aí, vamos lá. É, ele é hipersexualizado. Toda pessoa com transtorno é hipersexualizada. Isso é um mito. Tal como é assexuado. Isso é outro mito. Então a gente tem que entender: as pessoas são dotadas de sexualidade, as pessoas têm prazer, tem a questão das sensações envolvidas, das emoções, dos afetos, e a partir dali tem também conteúdo sexual, que também está ali atrelado, e a gente vai a orientar, mas não quer dizer que ele é um tarado, porque ele teve uma ereção. Coitado, então ninguém pode ter uma ereção na praia porque viu uma mulher bonita, né? Então a gente tem que ter essa dosagem. Vamos lá, Claudinho. E até uma coisa Deixando interessante, claro, que a gente estava falando sobre isso. Claudinho, Perdão. eu estou te chamando de Oi. Claudinho, mas, gente, o nome dele é Adriano Fonte. O nome dele é Cláudio Adriano. Isso é problema lá de pós-graduação, que eu sempre chamo. Não, eu chamava ele, o Claudinho, de Carlinhos, agora é só Claudinho. Daqui a pouco eu vou chamar ele de Adriano. Esse é um trabalho que tem que ser feito, Ó, tá? é que uma coisa interessante, a gente fala assim, até é engraçado essa pergunta com respeito, porque todo deficiente é tarado. Não tem, pode colocar essa colocação, porque o que é ser tarado com um deficiente se ele não sabe como lidar com esse momento que está vivenciando, né? Sim, de prazer, Então, sim. se uma pessoa dita normal já é difícil estar lidando com essa mudança do corpo, né? Muita coisa crescendo ao mesmo tempo, né? Ainda mais um homem. E lidar com a sexualidade é difícil se não tiver uma orientação. Agora, para analisar uma pessoa que tem deficiência, como é que ele vai ter a noção do que é certo, do que é errado, se não é orientado? É orientado por um especialista. Então, o que é realmente o ser tarado, como você abordou, né? Vamos à próxima É. pergunta. Fui orientado a ensinar meu filho a se masturbar. Como vou fazer isso? Tá, vamos lá. Às vezes a pessoa. Eu fico muito preocupada, Cláudia. Você tocou num negócio aí que é o ponto nevrálgico aqui do meu consultório. Ficou baixo de novo aqui para mim. Tá, peraí. Vamos ver se você está me escutando agora. Tá escutando? Pode falar. Tá. A questão da mãe falar assim: olha, Júlia, ele é um anjo, ele nunca nem me perguntou sobre sexo. Eu tenho muita preocupação daquela pessoa que não pergunta como é que nasceu, da onde é que veio, como é que ele conseguiu entrar na barriga da mãe, como é que a barriga da mãe virou uma melancia. Tem umas coisas assim interessantes, né? Cegonha, cegonha. A cegonha. Gente, a gente está no século XXI. E nós temos que esclarecer através da educação sexual. A educação sexual é importantíssima para o sujeito. E até, Júlio, orientar sobre essa questão da educação sexual, porque muitos dizem que vai ensinar sexo na escola, vai ensinar a criança a fazer sexo. Na verdade, não é, né?
Não é conhecer as sensações do corpo. O prazer atrelado às sensações corpóreas. Então, a orientação também... Cortando aqui, pegando o gancho da pergunta, Sim. a Beth, que ela perguntou aqui, a masturbação deve ser ensinada pelo pai? Pegando esse gancho da masturbação. Desde que se a criança não... Pois é, a masturbação, gente, é uma questão de conhecimento corpóreo na criança, lá na fase da infância. Se o sujeito não se masturba na fase da adolescência, eu particularmente eu nunca orientei que o outro se masturbasse, só se ele tivesse alguma questão de algum transtorno, de não aceitação do próprio corpo. Aí sim, se a pessoa fala, não, eu não aceito me tocar, que me encostem, aí é outra questão. Ou a questão compulsiva, Cláudio, porque a menina nem tanto, mas o menino ele é muito erotizado pelo pai. É filme pornô, é revistinhas. E aí aquela pessoa vai Mas eu ficar acredito erotizada. nessa pergunta aqui, ô Júlia, ela perguntou no contexto de que, acho que ele está na fase disso, e ela como mãe, não sabe lidar com isso. Ele sendo homem, já passou pela essa fase da adolescência, da masturbação, eu acredito que na pergunta está se referindo o quê? Que é dever do pai estar orientando o filho a se masturbar? Não. E aí gera essa questão do conflito, por ser homem ou não, e quem vai orientar realmente é o homem? Não, Ou eu pode devo ser a estar mãe. orientando? E Pode até ser a mesmo eu queria mãe. aquela questão de estar o abuso sexual também nisso, né? Sim. E não quer dizer, Cláudio, que essa criança vai ficar se masturbando, ou esse adolescente, ou esse adulto. Porque a masturbação, ela é um meio, né, de prazer. Mas não quer dizer que na fase adulta o homem vai ficar se masturbando, a mulher vai ficar se masturbando. Isso é uma opção. Não tem que ser incentivado. Isso vai de acordo Não, com mas no você. caso, se houver nessa orientação, você como especialista, o pai, ele pode estar orientando? Pode. Ou a mãe ou o avô que Como cria dessa fazer isso? criança. Você vai... Depois, Beth, pega o contato com a Júlia, que ela pode te orientar melhor, tá bom? Porque tem algumas questões aqui que ela pode falar com relação a isso. Eu aconselho no final ela passar o contato dela e você entra em contato com ela. Tá? Ok. Porque eu sei o contexto da pergunta, eu não posso falar aqui porque está numa live. Sim, Entendeu? também é uma questão privada, né, Cláudio? O que acontece? Quanto mais concreto, a pessoa absorve melhor. Então, às vezes a gente utiliza de figuras, ou pega... A gente hoje tem acesso ao AliExpress, o Wish, não está sendo paga por isso, não. E lá vem um pênis, vem uma vagina, e você pode ir mostrando para a pessoa ver no concreto o que é isso, entendeu? Como funciona. Não somente figurinhas, porque às vezes a figurinha é tão irreal que a pessoa nem se identifica com aquilo. Ou pega uma foto e mostra para aquele sujeito como é que... Agora, depende de como você ensina, né? Para também não ser uma violência, né? Para aquele sujeito, a outra pessoa botar o pênis para fora e se masturbar. Porque pode virar uma opressão sexual, né? Eu, no meu caso aqui com o Bernardo, eu venho orientando ele. Então, assim, eu venho de uma criação que minha mãe que me orientou com relação à questão do sexo, a sexualidade. Eu não tive isso do meu pai, então quem me orientou foi minha mãe. Quando houver necessidade, eu vou levar ele no banheiro e vou ensiná-lo a se masturbar, sem problema nenhum. Isso se houver necessidade. Por que eu falo isso com propriedade? Porque Bernardo agora está conseguindo entender. Sim. Certas coisas que é se falado. Então, no caso, como a vez perguntou, se o pai deve realmente orientar o filho na masturbação, a gente tem que ver se realmente o filho compreende aquele desejo que ele está sentindo. Sim. Tá? Então, se ele está entendendo o que a gente está transmitindo para ele, fica mais fácil de estar orientando. Você já passou aqui para a Beth. Fiz a pergunta, pois o médico falou que este ato deve ser ensinado para adolescente não se machucar. Concordo, Sim. Mas dependendo do pênis, o início da masturbação vai machucar a cabeça da grade. Sim, então, eu como homem vou orientar meu filho porque minha esposa não está preparada. Isso eu sei. Então, quando o Bernardo estiver preparado. E aconteceu uma situação muito engraçada, isso eu posso falar? Bernardo começou a nascer os pelos pubianos. Sim. E um belo dia chegou na avó, estou virando um homem, e arriou as calças. Sim. Sim. Interessante, porque ele está percebendo que está virando um homem. Só que ele teve a noção, o pudor, de não fazer isso
né, na frente da avó, poderia ter outra pessoa. Então, eu orientei isso a ele. Não fazer isso na frente da irmã. Então, tudo é questão de como você vai conseguir alcançar e orientar o nível de entendimento dele. A gente tem que parar para analisar qual é o grau de entendimento dos nossos filhos. Sim. Eu posso falar sobre isso, ele vai entender? Se não, quando a gente estiver preparado, eu vou orientar e vou dizer. Sim. Sem tabu nenhum, sem problema nenhum. Sim. Aí vai ser o Adriano pai está falando, não o Adriano terapeuta. Vamos lá para a próxima pergunta? Pode, sim, pois não. Isso aqui é interessante, acontece com muitos adolescentes, típico e atípico. Meu filho ficou apático, ocioso, quando chegou na adolescência, na puberdade. Como agir? Avaliação psicológica, avaliação médica, porque a gente tem que compreender como é que essa pessoa está lidando com essa fase, né, da vida, desse desenvolvimento. Avaliar também sobre a violência sexual, porque às vezes a pessoa fica apática, mas apática por quê? É um sinal. Será que está com alguma questão hormonal por trás também, Cláudio? Então, aqui não é uma... A gente não tem uma... Também, te cortando, muitas das vezes, esse choque que a gente falou no início. Eu era criança. Gente, meu corpo está mudando. Então, o que eu gostava antes, de brincar de boneca, de carrinho, hoje até não tem isso, né? Jogar bola. Hoje é mais a tecnologia. Hoje eu não sinto prazer com relação a isso. Então, cria um choque, né? E a criança vai acabando. E outras questões também, né? Que entra nessa crise da puberdade, você se achar dono do mundo. O mundo me odeia. O que meu pai e minha mãe querem mandar na minha vida. Aí, e isso também acontece com um deficiente. sim. Eu, como professor, passei por isso. Né? Sim. Vai lá, continua lá. Perdão por ter te cortado. E a gente tem que entender esses sinais que estão sendo apresentados. Então, por que essa criança, esse ser humano, na verdade, está apático, né, Cláudio? Então, tem essa questão do isolamento na adolescência, como lidar, quais são as crenças disfuncionais que estão por trás, porque o ser humano, na construção das crenças, tem as crenças funcionais e as disfuncionais. As disfuncionais são: eu sou um fracassado, eu não consigo conquistar ninguém. Típico ou atípico, tem esse pensamento, Claudinho, dependendo dos níveis, claro, que esse sujeito consegue atingir. E uma coisa que você me alertou e que eu lembrei também, foi um sujeito que chegou aqui falando que era sexuado. E aí nós fomos trabalhando a história desse sujeito e você vê a repressão sexual na infância. Porque a mamãe falou que o piu-piu dele seria para o resto da vida dela. Olha que interessante. Cuidado com o que você fale para o seu filho. Então, essa pessoa não queria se relacionar com o outro porque o piu-piu era de quem? Da mãe. Então, ele sentia que estava traindo a mãe. Ele não era sexuado. Ele só estava com uma questão de pensamentos disfuncionais. E para você desensibilizar esse sujeito e desarmar essa crença, é um trabalho, meu querido, de psicoeducação, psicopedagogo, psicológico, psiquiátrico. Entra o neuropsicopedagogo também, às vezes, na jogada, para ensinar a sexualidade. É uma questão de um trabalho em conjunto, multidisciplinar. Nenhuma andorinha faz verão sozinho. Então, eu sempre estou utilizando dessa equipe. Tá bom, gente? Vamos lá continuar. Faltam mais 2 perguntas para a gente findar, que nossa hora já está avançando aqui. Ó. A coisa foi fluindo. Não, falei contigo? Vou juntar 2 perguntas em uma e finalizar com uma aqui interessante, tá? Minha filha quer namorar, eu não deixo. Estou errada? Continuando, que tem a ver com essa pergunta, e tentou suicídio. Tá. Eu vou orientar aqui, Cláudio, vou falar uma frase que eu tive de um professor muito sábio. Vamos pecar pelo excesso de zelo do que por falta deles. Eu peço que a pessoa procure uma orientação psicológica. Por quê? A mãe ou a criança? As duas. E, claro, essa mãe precisa de uma orientação. E essa pessoa também, por que ela tentou suicídio? Será que foi atrelada a não deixar namorar? Entendeu, Cláudio? Tem variáveis aí por trás. Eu não posso... Deixa eu te cortar rapidinho que a Margareth colocou. São crenças limitantes que vêm desde a infância. Sim, né?
sim. É uma construção desde a... Não, bem antes da infância, desde o ventre materno, porque você tem que perguntar se o sujeito foi desejado ou não. Então, há uma ressonância de uma questão social. A linguagem é uma ressonância. O que eu falo para você, você ressona mentalmente isso. Se eu falo que você é especial, você vai ressonar que você é especial. Se eu falo que você é Com limitado, certeza. você vai ressonar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, os nossos adultos, com ou sem transtorno. Com certeza, e às vezes cria aquela questão, meu filho é deficiente, ele não percebe o mundo em volta. Pessoal, tira essa crença cultural da sua cabeça, que o deficiente é coitadinho, não percebe nada, às vezes percebe muito mais daquilo que a gente imagina que ele não está percebendo, tá? Sim, com certeza. Então vamos parar com isso, ter o medo de deixar nossos filhos crescerem e vamos estimular eles a saírem da zona de conforto, que eles são capazes. Agora, nossa última pergunta, tá? Por quê? O cérebro é o órgão mais sexual. Ai, eu amo essa pergunta, gente. Eu amo, Cláudio. Aí você fechou com chave de ouro, gente. Não tenho como falar que não, né? A luz é que tá me ajudando, mas eu fiquei vermelho, tá? Gente, vamos lá. A percepção de mundo, a percepção do eu, do mundo e do outro perpassa pelo cérebro. Então, o cérebro ele tem partes específicas para constatação do prazer, da aceitação, né, da percepção do outro. Então, a sexualidade ela não começa no pênis e somente na vagina, mas na percepção desse órgão. Então, às vezes, os problemas sexuais não estão lá na circulação do pênis ou no nervo do pênis. A grande maioria está no pensamento disfuncional e na própria aceitação do sujeito. Compreendido, Cláudio? Com certeza. E assim, pessoal, a gente vai estar aqui finalizando a nossa live. Eu agradeço a presença de todos. Vou deixar agora livre para a Júlia concluir o pensamento dela, vender o seu peixe. E eu quiser falar mais alguma coisa sobre o assunto, está à sua disposição para logo em seguida eu estar finalizando aqui a live, tá bom? Okay. Agradeço a sua participação. Obrigada. Foi uma honra compartilhar a tela com você. Sim. Pessoa que foi minha professora. É uma honra para mim, como ex-aluno seu, e uma grande responsabilidade, né? Vai lá, Júlia, com você. Gente, eu tenho muito orgulho desse homem que está na minha frente, né? Uma pessoa assim que teve um carinho muito grande de me convidar para fazer parte da live, porque às vezes as pessoas ficam com medo de ter professor. E olha que honra de ver o meu aluno crescer nessa proporção. Agora é meu colega de trabalho. Olha que orgulho. Com certeza, né? E eu agradeço das pessoas também estarem me escutando. Peço desculpas se eu cometi alguma violência simbólica através da minha fala. Peço perdão, porque a gente não sabe como é que o outro está acolhendo o que nós estamos falando. Qualquer dúvida, o meu Instagram é @juliacruz_psicologia, tá, Claudinha? Deixa, por favor, para as pessoas lá curtir. A gente vai também estar trabalhando outras questões no meu Instagram sobre transtornos de aprendizagem, transtornos ansiosos, transtornos de personalidade. E teremos outras lives, né, Cláudio, juntos? Com certeza. Júlia, você atende aonde? Endereço? Eu atendo em Olaria, na Rua Angélica Mota. E aí podem estar entrando em contato comigo, tá bom? É só entrar pelo direct que eu mando o telefone, endereço, tudo certinho. Eu vou estar compartilhando esse vídeo aqui, pessoal, no YouTube, no Face, e lá eu vou colocar o Instagram da Júlia. E se ficar com alguma dúvida com relação ao assunto, entre em contato com ela, que é a pessoa mais especializada em falar sobre o assunto. E, no meu caso, se precisar de alguma orientação com relação à parte do transtorno de aprendizagem, pode estar entrando em contato comigo. No meu Face tem lá meu telefone, e a gente está à disposição. Então, a partir daí, montando essa parceria, em breve, outras lives, cursos, e contamos com a divulgação de vocês.
E agradeço por ter tido essa paciência enorme em estar participando. Agradeço a todos que mandaram agora as perguntas, ok? E a gente está finalizando aqui e com uma grande felicidade de poder ter vivenciado esse momento com vocês, tá? Um abração e fiquem com Deus, ok? Valeu, Júlia, valeu, Até pessoal. logo, gente. Um abração, pessoal. Beijão.